Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa aula preliminar da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós já iniciaremos o segundo trimestre, lição de adolescentes, esta daqui. Nossa lição de adolescentes 13 e 14 anos, onde iremos estudar as parábolas de vida de Jesus são vivas. As parábolas de Jesus são vivas. E a nossa lição se inicia a lição número 1 no dia 3/4 de 2022. Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Desde já, eu peço encarecidamente a oração dos santos, porque nós acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore por nós, por minha família, para que possamos continuar com esta obra aqui para propagar a palavra do Senhor. Se puder também, você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal, compartilha aí, você que conhece os adolescentes na sua igreja, compartilha com os adolescentes, compartilha aí com os professores, para que todos possam entender um pouquinho e na escola dominical possa ali estar junto com os professores. A gente sabe que aqui não é uma aula conclusiva, é uma aula preliminar, que a gente absorve um pouquinho de conhecimento e lá na escola bíblica dominical e a gente discute e interage ali com o professor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Curte aí também, comenta, para a glória do nome do Senhor. Vamos estudar nossa primeira lição. Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Vamos fazer aquele giro aqui. Aqui. Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Era um método que o Senhor Jesus ele tinha para trazer um ensinamento para todos os seus discípulos, para todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. O Senhor Jesus ensinava por parábolas. Mas hoje nós vamos entender o que é parábola. Qual o propósito da parábola? Qual a finalidade das parábolas que o Senhor Jesus ele ensinava? Como interpretar estas parábolas? São perguntas. Quais são as respostas que as parábolas que Jesus ensinava requeria? Quais eram as respostas? Então vamos estudar hoje. Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. No primeiro tópico, fala assim: parábolas, histórias com propósitos. É interessante. Porque as parábolas do Senhor Jesus não eram contos para entreter, contos para contar por contar, não. Eram parábolas que tinham propósito, tinham finalidade, tinham objetivo. Então, as histórias que o Senhor contava não era aleatória, não. Não era para todo mundo dar risada, entrar no ouvido e sair no outro, não. Eram histórias de vida, histórias de salvação, histórias de conversão, de transformação, através das parábolas que facilitava ali o entendimento das pessoas, que nós iremos ver. Histórias com propósito. O subtópico de número 1 diz assim: o que é uma parábola? O que é uma parábola? Essa expressão vem do grego parabole, que significa colocar as coisas lado a lado, com a finalidade de fazer uma comparação entre elas. Eu vou girar aqui um pouquinho, para ficar melhor aqui a escrita. Então, o que é parábolas? Vem do grego parabole, que significa colocar as coisas lado a lado. Comparações
fazer comparações. Como ele traz aqui. Colocar as coisas lado a lado com a finalidade de fazer comparações entre elas. Sendo assim, podemos dizer que uma parábola é uma espécie de comparação tirada do cotidiano da vida para esclarecer uma realidade. Então, Jesus queria esclarecer uma realidade. Uma realidade. Ok. Então, já sabemos que parábolas, não é parabola não, viu, meus irmãos? É parábolas. Parábolas era do grego, ou uma palavra que veio do grego, que significa parabola, do grego parabólico, que tem por significado é lado, colocar de lado a lado, ou seja, uma história de lado a lado. É fazer uma comparação, é esclarecer uma realidade. Então, o Senhor Jesus, quando ele falava por parábolas, Jesus queria trazer comparações de uma realidade do reino de Deus para algo vivido ali no cotidiano, para que facilitasse o entendimento das pessoas. Jesus, ele é maravilhoso, porque Jesus ele não tentava dificultar o ensinamento. Jesus, o nosso mestre, ele fazia o possível para aqueles que queriam aprender. Jesus ensinava. E quando ele ensinava desta maneira, com parábolas, fazendo com que o reino de Deus ficasse claro para aquelas pessoas que até então não entendiam. Jesus então usava esse método didático, por parábolas, para que ele viesse compreender com coisas do cotidiano das pessoas. As pessoas então, quando fazia aquela comparação da parábola que Jesus ensinava com o reino de Deus, como Jesus explicava, aí facilitava o entendimento. Então, Jesus, o mestre por excelência. E as pessoas conseguiam compreender quando Jesus fala da parábola do grão de mostarda, quando Jesus fala as parábolas aquela que tem da mulher que orava ao Senhor, aquele Senhor iníquo, o juiz iníquo, aquela mulher importuna que importunava. Então, Jesus, ele nos ensina como entender o reino de Deus através de parábolas. Então, todas as parábolas que o Jesus ensinou têm um significado ao lado. Tem uma comparação que ele fez para esclarecer uma realidade. Qual é a realidade? A realidade é o reino de Deus. Então, a realidade sendo o reino de Deus, Jesus, quando ele ensinou a parábola do caminho, a palavra das sementes que caía à beira do caminho, o que significa isso, Senhor? Os discípulos perguntaram. A semente que caiu em boa terra, mas Senhor, o que significa isso? E Jesus explicando e trazendo para uma realidade aquela parábola que ele contava para os seus discípulos, para todas aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Então, logo, entendemos que parábolas significa colocar lado a lado uma história, fazer uma comparação, a fim de que esclarecer uma realidade, facilitar o entendimento, tornar possível o entendimento de maneira mais fácil, de maneira mais prática, de maneira mais objetiva. Esse era o Senhor Jesus. Assim como nós também temos que ensinar a palavra do Senhor para as pessoas com estas características, para que as pessoas entendam a palavra de Cristo. De muitas das vezes, quando é um culto de público, às vezes se prega um texto da Bíblia Sagrada que até muitos evangélicos, ou muitos que estão na igreja, não entendem. Então, não adianta a pessoa ir para a igreja e sair sem entender a palavra do Senhor.
principalmente aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada. Os visitantes, eles têm que entender a mensagem que está sendo pregada. Por isso que Jesus Cristo tinha aqui essa finalidade, esse objetivo de ensinar por parábolas, para que as pessoas viessem entender. Jesus vinha esclarecer uma realidade. Então não adiantaria nada Jesus ensinar, eles não entenderem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir com entendimento. Eu não posso ouvir e sair por ouvido, entrar por ouvido e sair pelo outro. Não. Eu tenho que entender a palavra. Não basta só ouvir, tem que entender a palavra de Deus. E o objetivo de Jesus era esse. E nós devemos fazer o mesmo. Fazer com que as pessoas venham entender a palavra de Jesus. Amém? Esse aqui é o primeiro subtópico. O segundo, propósito das parábolas. Qual era o propósito das parábolas? As parábolas não são histórias contadas para entender, para entreter, como eu falei no início, ou distrair pessoas, não. Existe a finalidade. E aqui ele fala baseado em Marcos, capítulo 4, do 10 ao 12, que o objetivo era esconder as verdades das pessoas satisfeitas consigo e revelar as verdades das pessoas que tinham fome e sede de justiça. Vamos para cá. Qual o propósito? O propósito era clarear para quem queria entender. Para aquele que se achava necessitado. Para aquele que tinha fome. Fome de justiça. Aquele que tinha fome de aprender a palavra de Cristo. Aquele que reconhecia que era pecador. Aquele que reconhecia que necessitava das palavras, dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus clareava para aquelas pessoas. Mas, pelo outro lado, tinha aqueles que já estavam conformados consigo. Tinha esses que Jesus queria clarear e tinha esses que já estavam conformados consigo. Esses aqui estavam já conformados consigo mesmo. Esses aqui, eles não queriam entender. Então, já que existia dois grupos, aqueles que queriam entender, Jesus então clareava as suas parábolas para que eles viessem ter a total compreensão do que o Senhor Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito de uma realidade. Mas tinha aqueles que não queriam entender, que estavam conformados consigo. Não, eu não preciso dessas palavras, eu sou justo, eu não preciso passar por esse estudo ou por esse ensinamento. Não, eu não preciso não, porque eles não queriam entender. Eles se auto-justificavam. Então, para essas pessoas aqui, este propósito das parábolas era porque eles realmente não entendessem. Já que vocês não querem, vocês então não vão entender. Mas o Senhor Jesus, certa feita, ele falou, quem precisa de médico são os doentes. Por isso que essas parábolas aqui, Jesus clareava para quem? Para aquele que queria entender o doente. Aquele que era necessitado, o doente se achava assim necessitado. Aquele que estava com fome, o doente estava com fome de remédio. Então, esse é o propósito de Jesus se clareava. Mas aqueles que já estavam sãos, que não queriam entender, não se achavam necessitado, então as palavras ficavam encobertas para eles. Mas o Senhor Jesus sempre, quando os filhos se perguntavam, Senhor, me explica isso aí. Jesus sempre explicava o propósito das parábolas. Tem aquele versículo que a Bíblia também registra que muitos ouvem, mas não entendem. Muitos veem, mas não enxergam. Então são aquelas pessoas que não querem dar crédito à palavra do Senhor. Isso vai acontecer? Vai sim. O outro ponto, que é o tópico de número 2,
fala sobre parábolas, histórias que precisam de interpretação. Sobre o tópico de número 1, devemos considerar o texto. É necessário estudar o contexto histórico da parábola, considerando as questões sociais, religiosas, políticas e geográficas envolvidas na história. Com esse exercício, nos esforçamos para entender a parábola, prestando atenção nos detalhes que Jesus destacou. Pronto, vamos lá. Para eu entender uma parábola, nesse ponto aqui, eu devo considerar o texto. Eu tenho que reparar o texto todinho. Eu tenho que ver todo o contexto que Jesus está ensinando. Eu tenho que considerar ali o seu período, as questões, sociais que Jesus estava vivendo ali, que Jesus transmitia ali com o povo, as questões sociais religiosas, que Jesus também queria transmitir, como era a questão religiosa, quem eram os religiosos da época, e para quem Jesus estava ensinando aquelas parábolas, questões sociais, as questões religiosas, as questões também políticas. Quando Jesus fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que é isso que Jesus queria transmitir? Qual era a questão política a situação política do momento em que eles estavam vivendo e também as situações geográficas. Como era que funcionava a geografia ali da região? Temos que lembrar que a região da Judéia, a região da Judéia, a região da Galileia, o Mar Morto, passava pelo Rio Jordão, ia ali, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, passava pelo Rio Jordão, desaguava ali no Mar Morto. Então, tudo isso, toda aquela parte da geografia onde ficava Belém da Judéia, Nazaré na Galileia, Cafarnaum na região da Galileia. Então, essa parte da geografia a gente precisa também entender o que Jesus também queria transmitir a respeito das parábolas. E além disso, de considerar todo esse contexto histórico, religioso, social, geográfico e político do texto, eu tenho que prestar bem atenção no que o Senhor Jesus ele destacou. Isso aqui é importante. O que o Senhor Jesus destacou no texto? Qual era o ponto principal que o Senhor Jesus falou? Então, esse destaque que o Senhor Jesus falou é o que vai me interessar. Para que eu não venha colocar outras coisas aqui que Jesus não falou. Mas se Jesus parou aqui e deu um ponto final, destacou esse ponto, deu um ponto final, para mim chega. Eu não preciso pensar além, mas se isso fosse assim, mas se não fosse desse jeito, se fosse pelo outro caminho, isso aqui não me cabe. Então, o que me cabe é ver o que foi que Jesus destacou e dar um ponto final. A parábola. Outro ponto aqui. O 2. Devemos considerar o que está na parábola. Pronto, é semelhante isso aqui. Considerar o texto, considerar o contexto, as questões religiosas, sociais, geográficas, políticas, o que Jesus destacou na parábola. E nesse subtópico de número 2, devemos considerar o que está na parábola, não o que foi omitido dela. Aquilo que não foi dito ou está ausente corre o risco de estar equivocada. É comum pensarmos no sentimento da mãe que foi omitida na parábola do filho pródigo. Então, o que está e devemos atentar na parábola é o que está escrito. O que importa é o texto escrito que Jesus falou. Quando Jesus contou aqui, o nosso comentarista ele traz
o filho pródigo, quando Jesus fala do pai, fala dos filhos, Jesus não conta sobre o estado da mãe. Então, se o Senhor Jesus ele não fala sobre o estado da mãe, não está escrito ali o que foi que a mãe percebeu, o que foi que a mãe sentiu, qual foi a posição da mãe, se não está escrito, então eu tenho que me calar. Eu tenho também que me calar. Eu não posso pegar esse texto e começar a fazer alegorias aqui, o que está escrito aqui embaixo, nesse último tópico. Alegorias de qual foi o sentimento da mãe. Dessa parte do filho pródigo. É um exemplo aqui do filho pródigo. Ah, mas qual foi o sentimento da mãe? A mãe ficou triste, a mãe ficou alegre, não sei o quê. Eu não posso acrescentar isso aqui, já que o que é importante é o que Jesus falou e o que está escrito. Se ele não falou logo eu tenho que me calar. Ele não falou da mãe, então para mim não interessa. Quando eu estar pregando, eu falar da mãe. Isso corre o risco de que, vocês lembram de uma lição passada que eu falei sobre aqui, exegese e exegese. Vocês lembram dessa parte? Essa exegese é a interpretação que a pessoa insere seus pensamentos, o pensamento do leitor, a vontade do leitor no texto, aqui insere. Já que a exegese não, ela extrai. A exegese extrai o que está escrito. Faz a interpretação do contexto, do texto, do que está escrito. Eu não acrescento, eu retiro o que está escrito, eu extraio o que está escrito. E a exegese, ela insere a vontade do autor. Então, eu não posso pegar uma parábola e acrescentar o que não está escrito. Acrescentar, eu tenho que me encarar, já que não está escrito, já que Jesus não quis falar sobre isso, eu não posso estar colocando vontades minhas no texto bíblico, eu corro o risco de estar fazendo uma grande heresia. Então, vamos lá, essas alegorias excessivas. Devemos evitar a alegorização excessiva, alegoria excessiva. Então, essa forma figurada, alegorias são o quê? São figuras de linguagens. Figuras de linguagens. Essas figuras de linguagem eu tenho que tomar. Figuras de linguagens. Deixa eu baixar um pouquinho ali. Essas figuras de linguagem eu tenho que tomar muito cuidado. Porque tem alguns textos que são textos que não tem nada a ver com o espiritual. E às vezes nós fazemos essas figuras de linguagem colocando como algo espiritual. Nosso irmão ele traz um exemplo aqui da parábola do bom samaritano, onde o bom samaritano pega aquele homem doente, aí coloca azeite, coloca vinho, coloca na estalagem. Isso tudo foi, de fato, azeite e vinho. Azeite, o vinho, a estalagem que ele colocou foi de fato físico, e que aconteceu, que precisava o ferimento da pessoa. E muita gente às vezes pega esse texto para espiritualizar, mas o objetivo do texto ali que Jesus quis transmitir foi, alguém perguntou, quem é o meu próximo? Então, Jesus falou que o próximo é todo aquele que está ao seu lado e que a gente tem que tratar com amor. Este é o meu próximo. Então, aquela parábola que Jesus falou, o bom samaritano, com o objetivo e a finalidade de mostrar quem era o próximo, o objetivo mostrar quem era o próximo, a finalidade de que nós íamos ter conhecimento de quem é o meu próximo, é todo aquele que está ao meu lado. Esse foi o objetivo da parábola. Aí muitas vezes pegamos esse texto espiritualizando. Tem alguns textos até que você espiritualiza que você não comete um adultério no texto, que você não leva a heresias,
Mas temos que tomar muito cuidado para não levarmos a heresias, textos que falam de uma coisa e a gente coloca ou espiritualiza e acrescenta outra coisa. E para finalizar, aqui, parábolas e histórias que exigem uma resposta. Vamos nesse ponto aqui agora. Respostas. Então, todas as palavras que o Senhor Jesus, as parábolas que o Senhor Jesus ensinou, ele requeriam que as pessoas, ao ouvi-los, ou ouvir aquelas parábolas, as pessoas tomassem o fim de elas tomarem decisão. Tomarem decisões. Então, o Senhor Jesus, ao ensinar, as pessoas tinham que tomar alguma decisão. Tinha que ter um feedback, tinha que ter uma resposta. Que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela não volta vazia. Antes ela vai e faz aquilo para que foi designada, para o seu propósito, propósito de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele ensina, que faz com que as pessoas entendam e compreendam, é necessário agora ter uma resposta. Essa resposta, alguém tem que tomar uma decisão. Eu tenho que ouvir a parábola do Senhor, eu entender e falar, meu Deus, eu preciso mudar. Meu Deus, eu estava fazendo errado. Meu Deus, eu não tinha esse conhecimento. Então, tem que ter uma resposta nossa. Então, levar as pessoas a ter o quê? Um compromisso. Compromisso com Deus. Então, as parábolas de Jesus exigiam ou queriam respostas das pessoas, para que essas pessoas tomassem decisões. Porque Jesus, ele vinha fazer o quê? Revelar ou esclarecer uma realidade. Nessa realidade, ele precisava que as pessoas viessem ter um compromisso com Deus, tomar a decisão de sair do seu estado que estava e passar para um outro estado de pecador, e passar para o estado de justo com Deus. Pecador sem Deus e justo com Deus. Compromisso com Deus, já que não tinha compromisso com Deus, depois como o Senhor Jesus ensina, e Jesus espera que as pessoas tenham este compromisso depois que ouvir e entender. Aqueles que quiserem, claro, não são todos. Mas o Senhor Jesus, ele pede sim uma resposta da palavra do Senhor, uma contrapartida. O Senhor Jesus, ele morreu e entregou a sua vida por nós. E agora? É preciso eu dar uma contrapartida, eu aceitar o Senhor. Ah, Jesus morreu, já estamos salvos. Não, Jesus morreu para dar a salvação. Agora você recebe a salvação se você quiser. Jesus precisa dessa contrapartida para você ser salvo. A parte dele ele fez. Agora precisa a sua parte. Ok? Quando o versículo na Bíblia que diz assim, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Olha que interessante. O laço quebrou-se. Mas o laço quebrou-se e eu permaneci lá no laço? Não. Quando o laço quebrou, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Escapei, corri, fugi onde estava o laço. Mas muita gente, quando o laço quebra, mas quer permanecer ali, próximo ainda do laço, e não quer sair do lugar onde está. Não quer tomar uma decisão. Mas é preciso que você tome uma decisão. Respostas. Decisões precisa, compromisso com Deus, com a sua santa palavra, abandonar o pecado. Essa é a resposta que o Senhor Jesus ele queria do povo. Obediência. Jesus também queria isso. Obediência à palavra. Obediência às Escrituras. E por final, Jesus, o mestre dos mestres, a cada um dos seus ensinamentos deve ser valorizado, honrado e seguido. Então, Jesus, mestre dos mestres.
que deve ser valorizado e seguido. Amém. Deixa eu baixar aqui para você ver ali. Mestre, valorizado e seguido. Ok. Que Deus possa continuar abençoando a todos no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Compartilhe aí, comenta, dá o seu legal, se inscreve no canal, continua orando por nós, que se Deus permitir, próxima semana estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.